Oi, eu sou a Graziela, esse é aquela Valente Cast, e pra ser muito honesta, esse é o episódio que eu mais queria fazer, desde que eu comecei a fazer esse podcast quase 6 meses atrás. Então, vamos lá. A verdade é que chega dezembro e a gente já começa, junto com as luzinhas piscando, com a temática de Natal, a gente já começa a ter aquela sensação de que a gente tá entrando num campo minado emocional. A gente tem a família, a expectativa, a cobrança, a comparação, aquele parente que acha que a sua vida é pauta de debate público e, é claro, sempre tem aquele machismozinho temperando a ceia. Hoje eu quero te acompanhar nessa travessia, porque sobreviver ao fim do ano sendo mulher é muitas vezes lidar com perguntas invasivas, comentários atravessados, exigências emocionais e aquela maldita pressão para ser a filha perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita e por aí vai. Só que você não deve nada disso a ninguém. Vamos conversar então sobre como sobreviver ao fim do ano sendo mulher. Com humor, afeto, lucidez e principalmente muitos limites. Porque não é para dezembro ser um test drive de sofrimento. As perguntas que ninguém pediu. Aquela mesa de fim de ano em que todo mundo senta ao redor não simboliza apenas um jantar. Ela também é um campo simbólico onde a família inteira vai se atualizar sobre aquilo que eles pensam de você. E também, principalmente, sobre quem você deve ser. E daí, obviamente, surgem aquelas perguntas que ninguém pediu, mas que todo ano se repetem de forma reiterada, como se fossem parte do cardápio. Tem o tio que pergunta sobre o seu namorado, porque é claro que mulheres desacompanhadas parecem não ter atingido o ápice da existência humana. Tem a tia que te olha de cima a baixo e pergunta se você deixou de se cuidar, que fala sobre o seu corpo, sobre o seu peso, sobre suas roupas. Tem aquela prima que vai te perguntar sobre filhos, porque é óbvio para algumas pessoas que o útero alheio continua sendo patrimônio público. E também, obviamente, tem aquele primo que nunca leu nada sobre nada, mas tem opinião sobre tudo. Essas perguntas, elas não são inocentes, elas são mecanismos de vigilância, são modos de lembrar para todas nós mulheres que há um cronograma invisível da nossa vida a ser cumprido. Casar, ter filhos, cuidar da casa, não ser difícil, não ser ambiciosa demais, ser uma boa esposa e por aí vai. E quando alguém te pergunta, cadê os namoradinhos? Essa pessoa não quer de fato saber sobre a sua vida amorosa. Ela quer saber se você está obedecendo o roteiro social da boa mulher. E quando ela te pergunta sobre onde estão os filhos, quando vêm as crianças, ela quer conferir se você está cumprindo a sua função materna que a sociedade espera de você, mesmo que você nem queira ser mãe. Essas perguntas nos invadem, nos pressionam e nos diminuem, e ainda assim a gente cresce acreditando que a gente precisa responder tudo para não fazer feio. Pois bem, eu tô aqui para te dizer que você não precisa. Agora vamos falar sobre a coreografia clássica da ceia? Porque assim, se tem um lugar que o patriarcado se sente em casa, é na mesa do final de ano. Os homens, eles sentam como se eles fossem convidados de honra nas próprias casas. As mulheres, elas são responsáveis pela logística, elas cozinham, limpam, organizam, harmonizam os pratos e ainda tão bonitas depois quando é hora de servir a ceia. E se algo der errado, adivinha de quem é a culpa. A gente também tem o tio da piada machista, o primo que tem opinião sobre tudo, a galera que insiste em transformar feminicídio em exagero da mídia. A gente só quer comer uma rabanada, mas a gente tá debatendo cotas, aborto, direitos LGBTQIA+, violência doméstica e quase sempre tem algum bendito pra diminuir a dor feminina e falar, mas será que ela não provocou? Mas também não pode falar nada. Mas também não pode falar nada hoje em dia. Como que a gente responde essas perguntas invasivas? A gente precisa de caminhos práticos, porque eu sei que é disso que vocês querem. E a verdade é que você pode escolher o estilo. É lógico que a gente tem perguntas invasivas que dão para ser respondidas de forma irônica, em tons humorísticos, mas se você é uma pessoa que prefere por um caminho um pouco mais razoável, sem criar uma grande torta de climão, eu vou te dar algumas sugestões. A gente tem primeiro o estilo elegante, que você vai falar, eu prefiro não falar sobre isso hoje. Seguido também de um estilo um pouco mais assertivo, que é, eu não me sinto confortável com esse tipo de pergunta. Ainda tem uma resposta um pouquinho mais bem-humorada, que é, eu te respondo se você me ajudar a lavar a louça depois. Quero ver quem vai ficar pra ter essa resposta. Se você tem mais um pouquinho de intimidade, você pode partir para um estilo um pouco mais debochado. Nossa, você quer mesmo entrar nesse buraco comigo? Eu acho melhor não.
Também tem o protetor, que é: olha, essa pergunta me machuca, então eu vou pular. Responder é uma escolha. E às vezes o silêncio é a única forma de nos proteger desse tipo de situação. O fim de ano, ele desperta em todas nós um sentimento de obrigação, uma obrigação de comparecer, de estar bem, de entregar afeto, de sustentar vínculos. Para a mulher, isso é ainda mais pesado, porque socialmente nós somos treinadas a mediar conflitos, harmonizar ambientes e evitar atritos. Mas eu quero te lembrar de uma coisa que é muito importante nesse final de ano. Você pode simplesmente dizer não. Você pode não ir. Você pode ir por só 1 hora. Você pode chegar mais tarde. Você pode ir embora na metade. Você pode não comer nada. Você pode optar por não conversar com certas pessoas. Você pode se proteger. Quando a gente coloca um limite, a gente não tá falando de falta de amor, a gente tá falando simplesmente de amor próprio. Porque isso é essencial e eu gostaria que todas vocês escutassem quando eu falo isso. Em colocar limite não diz respeito ao seu comportamento, diz respeito à forma como você quer que o comportamento do outro afete você. Porque a grande verdade da vida, eu já falei essa máxima em mais de uma oportunidade aqui, a gente não muda ninguém. A gente pode tão somente mudar a forma como a gente reage ao comportamento dessas pessoas. E por isso eu acho tão precioso entender que colocar limites é uma estratégia de sobrevivência, de amor próprio, principalmente de libertação, para que você consiga sustentar uma convivência harmônica com a sua família. E é lógico que quem se aproveita da sua falta de limites vai se incomodar quando você começar a impô-los. Prepara, porque nem sempre é tão fácil assim. Mas por mais que a gente esteja falando de convivências desagradáveis, tem gente que tem um exemplo mais difícil ainda. Quem passa esse mês inteirinho com medo, porque vai encontrar um agressor, um violentador, com quem convive com uma humilhação dentro do ambiente familiar, com quem não é aceito pelos seus pares, com quem sente o estômago fechar só de pensar na ceia de Natal. Para muitas pessoas, o fim de ano significa também conviver com pais abusivos, com ex-parceiros agressivos, parentes que já praticaram violência, gatilhos de infância e silenciamentos que perduram gerações. E a verdade é que nem toda família é um lugar seguro. Nem todo convite precisa ser aceito e nem toda tradição precisa ser mantida. Você pode usar como ferramenta algumas coisas muito simples, como, por exemplo, combinar um código com uma amiga sua que vai te mandar mensagem em determinado horário, pedindo auxílio, falando que, enfim, ela precisa de uma carona. Você também pode estabelecer um limite para sua permanência. Então, bom, eu vou chegar às 8 da noite e eu vou embora às 10. Eu gosto, inclusive, da ideia do limite de horário, porque, assim, conforme o dia passa, as pessoas vão ficando mais alcoolizadas e conforme o álcool entra, vocês sabem que também as pessoas tendem a ficar mais desagradáveis, mais sem limites, né? Então, eu acho que vale a pena pensar em estabelecer um limite de horário para permanecer naquele espaço. Também acredito que você pode se unir com pessoas da sua família que não só te amem, te aceitem, como também possam te acolher. Óbvio, tem família que não tem ninguém que presta, mas assim, eu acho muito difícil que você não tenha um primo, um irmão, um sobrinho que possa tentar deixar essa noite um pouquinho mais leve, uma pessoa que vá te tirar dessa... Não tô falando pra você começar ali a procurar pessoas que pensam igual a você, ou pessoas que são perfeitas, porque isso é impossível, mas, por exemplo, se retire da mesa dos adultos e vai brincar com as crianças. Elas são muito mais legais. A noite de Natal com as crianças é muito mais divertida do que a com os adultos. E, obviamente, dependendo da situação em que você se insira, dependendo do grau de periculosidade que a gente está falando aqui, é muito importante que você avise para alguém onde você está. E, eventualmente, vá acompanhada nesse ambiente, tá certo? Porque, honestamente, não tem como a gente prever algumas situações. Mas se a gente estiver falando de um perigo real, não vai. Repito. Não vai, não tem por que você colocar a sua segurança em risco se você pode não fazê-lo, tá? Principalmente porque a gente não tem, reitero, como prever o comportamento de algumas pessoas.
A verdade é que a violência não tira férias e, inclusive, no final do ano a gente tem um aumento efetivo dos índices de violência doméstica, porque a gente junta várias questões numa só. Então a gente junta ambientes familiares descontrolados, a gente junta pessoas que discordam entre si, a gente junta álcool, pressão financeira com o final do ano, que sim, sempre é uma questão, né? Enfim, pelas perspectivas do ano que virão. Então, a violência não tira férias. Mas também queria te deixar aqui uma parte prática para se cuidar e se olhar de perto durante esse período de festas, para que você consiga sobreviver a elas. E eu chamo carinhosamente de kit de sobrevivência feminista de fim de ano. Antes da festa, o que você vai fazer? Você vai escolher uma roupa que te faça sentir confortável, que não te aperte, que te deixe se sentindo bonita. E isso é muito diferente de você ser aprovada pelas pessoas. Até porque eu sei que em muitos lares brasileiros viram um desfile de moda as festas de fim de ano. E você não precisa se submeter a isso. Você precisa estar vestida de uma forma que você se sinta à vontade com quem você é, como você quer estar. E isso é muito importante, porque, gente, já basta uma situação chatíssima de ter que ficar ouvindo gente tonta falar no seu ouvido. Se você tiver com uma blusa de paetê que vai te pinicar, com um salto alto que vai machucar seu pé, com uma calça que te aperta, com um vestido desconfortável, minha filha, você vai piorar 10 vezes sua experiência, sabe? Não tem necessidade disso. Antes de entrar no ambiente, acho muito importante também que você respire profundamente e se lembre que é temporário, que tudo passa e que você tem livre-arbítrio para sair daquela situação tão logo quanto você queira. Defina também mentalmente sobre quais são os tópicos que você não quer conversar. Então, você não quer conversar sobre política? Você não vai conversar sobre política. Você não quer conversar sobre violência? Você não vai conversar sobre a violência. Mantenha os diálogos em coisas legais, coisas que você possa conversar materialmente sobre a vida das pessoas. Então, como é que foi seu ano? Como é que tá na escola? E a faculdade? Mudou de emprego? Como é que você tá se divertindo? Como têm sido suas experiências? Mantenha terrenos seguros e, principalmente, entenda com quem você está falando e até onde você pode chegar, porque a gente também não quer que o inverso aconteça, que você vire a pessoa desagradável que está fazendo perguntas invasivas, né? Então, deixa o seu interlocutor ir até o limite dele, do quanto ele quer falar, né? Então, faça as pessoas se sentirem à vontade com você e, principalmente, compartilhar. Uma técnica que eu gosto bastante, que a gente usa, inclusive, em rodadas de networking, pergunte sobre as pessoas, mas deixe elas falarem, não interpele, não interrompa, deixa que ela fale o quanto ela deseja falar, tá certo? Durante a festa de fim de ano, tem algumas coisas também que você pode fazer. Você pode manter um copo na mão para evitar abordagens. Isso, gente, eu não sei qual é a lógica ao redor disso, mas funciona. Mas mais do que isso também, é uma grande motivação para você sair daquele espaço se alguma conversa começar a ficar um pouco mais desconfortável. Então você pode falar: ai, minha água acabou, minha Coca-Cola acabou, meu vinho, não interessa se você bebe ou álcool, não, esse não é o ponto central. O fato é que você vai poder se levantar, se retirar e fazer outra coisa. Lembre-se que você pode sim fazer pausas. Então, tá muito difícil, tá insuportável, tá insustentável, vai no banheiro e respira. Vê uns 15 minutos de TikTok, vai ver uma meditação, enfim, se regula. Mas não precisa ficar naquele ambiente esperando explodir, porque a verdade é que se a gente entra num estágio limite, a gente explode. E não é o ideal para ninguém que vai estar, e principalmente não para você se colocar numa situação dessas. Também, reitero, procure pessoas que sejam legais, que tenham diálogos tranquilos, que também estejam se importando em fazer desse dia um dia leve, um dia na paz. Fuja de quem quer debater assunto polêmico, porque esse não é um ambiente. O momento do Natal, do Ano Novo, são momentos de festa, de celebração, de partilhar experiências que passaram, de fazer planos para o futuro, e não para ficar cutucando a ferida do outro. Por último, lembre-se você pode trocar de assunto sem culpa, inclusive de forma explícita. Você não precisa ser o baluarte da democracia. Você pode falar: eu acho que isso daqui tá meio desagradável, vamos mudar de assunto? Ou então, poxa, eu não acho que seja tópico para hoje, vamos conversar sobre outra coisa?
Minha filha, você é uma pessoa adulta, você tá ouvindo esse podcast, pelo menos eu espero que você seja. Então, sinta-se à vontade para bancar os seus desconfortos. Antes da gente chegar no final, também queria falar algumas coisas sobre rede de apoio. Se não tem ninguém na sua família que seja uma pessoa que te deixe confortável, que possa ser esse ponto de apoio para você, não hesite em criar um grupo com suas amigas e colocar lá, Operação Rabanada, em que vocês possam conversar durante as festividades, dar apoio uma para as outras e também, a partir disso, fazer um sinal de SOS. Então, por exemplo, eu tô muito desconfortável, eu vou mandar um emoji de panetone lá no grupo e alguém vai me ligar e pedir pra eu ajudar a resolver tal perrengue. Pra que você tenha uma desculpa pra sair, pra ir embora. Também essas pessoas podem te ajudar a criar um plano de fuga, porque você não precisa passar a noite inteira lá, ainda que seja, por exemplo, eu vou embora pra minha casa porque amanhã eu vou acordar cedo porque eu tenho que correr uma corrida que eu me inscrevi. Não interessa, ninguém tem nada a ver com o que você vai fazer, mas só pra você poder efetivamente colocar ali uma motivação pra você sair, já que as pessoas não aceitam muito bem ou simplesmente, tô indo embora. Por quê? Não, porque eu quero, porque eu não tô afim de ficar. E depois, você sempre pode usar recursos como, por exemplo, tomar um banho quente, assistir um episódio daquela sua comfort série que você ama, ter muita gentileza consigo mesma e, principalmente, presta atenção no que eu vou te falar. Você não vai revisar mentalmente cada frase que você disse nesse dia. Você não estragou a noite. Diga de passagem, você está comprometida com o contrário, que é fazer essa noite ser agradável para você e para outras pessoas. Então, para de se cobrar pela performance. Seja você mesma, imponha seus limites de forma educada e consiga, a partir disso, ter uma noite um pouquinho mais agradável do que desses últimos anos, pra gente tentar começar a ressignificar a noite de Natal, a noite de Ano Novo, que honestamente para muitas de nós ainda é um sacrilégio, um suplício, uma tortura psicológica. Se o fim de ano te cansa, te aperta, te dói, vou te dizer uma coisa com muito carinho. Isso não é fraqueza, é humanidade. É sinal de que você tá viva. E reconhecer os seus limites é muito importante. E reconhecer os seus limites é um ato de coragem consigo mesma. Você não precisa caber no Natal de ninguém. Você não precisa justificar sua vida e suas escolhas na mesa da ceia. Você não precisa performar felicidade. Que dezembro seja leve, que janeiro seja livre e que você se escolha. Hoje, amanhã e o ano que vem inteiro. Se você ficou com a gente até aqui, não se esquece de compartilhar esse vídeo para aquela sua amiga que está desesperada pensando na noite de Natal. Deixa seu like e segue o Valente Cast no seu tocador de áudio favorito. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!